Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é a nova parceira aqui do canal. Se você ainda não conhece eles, dá uma olhadinha no link aqui na descrição que eles estão com uma promoção exclusiva para vocês que acompanham aqui o canal. Você fazendo o seu registro por esse link e usando o cupom GARONI, quando fizer o seu primeiro depósito para começar a apostar, você recebe esse primeiro depósito em dobro. Ou seja, botou R$20, recebe 40, botou 50, recebe 100 para você brincar lá no site. Então aproveita essa promoção, clica aqui no link da descrição, faz o seu registro usando o cupom GARONI e divirta. Vasco Internacional acertaram os últimos detalhes da troca envolvendo Bruno Gomes e Zé Gabriel. O volante vascaíno assina por 4 anos com o Colorado, enquanto que o volante cria da base também do time do Rio Grande do Sul assina por 2 anos em definitivo com o Cruz Maltino. O anúncio oficial ainda não foi feito, mas toda a transação parece já ter sido sacramentada nos últimos dias. Falta apenas a assinatura agora e o anúncio oficial dos clubes. E você sabe, se tem jogador chegando em São Januário, tem análise aqui no canal. Então se é isso que você procurava por aí, já se inscreve, deixa o like no vídeo e se liga na análise. Bom, antes na verdade aqui de falar do Zé Gabriel, vou falar um pouquinho da saída do Bruno Gomes, né? Porque não é uma negociação só da chegada de um jogador, é uma troca, né? O Vasco perde um ativo e chega um outro ativo. E para mim o Vasco perde nessa negociação. Por quê? Não vou nem entrar no mérito agora da qualidade técnica do Zé Gabriel, que isso eu vou analisar um pouquinho mais pra frente, mas o produto Bruno Gomes, independente de jogar mais ou menos que o Zé Gabriel, e na minha visão joga mais do que o Zé Gabriel, é mais valioso do que ele. Se os dois tivessem o mesmo nível de futebol, por exemplo, se a gente achasse que os dois pudessem entregar a mesma coisa hoje em campo, tem alguns fatores que pesam para um valer mais e o outro valer menos. Um ter mais destaque no mercado e o outro menos. Um deles é a idade. Bruno Gomes é um jogador de 20 anos de idade. Zé Gabriel já tem 23 anos de idade. Então são jogadores em momentos diferentes da carreira. O Bruno Gomes é visto pelo mercado, e aí não é só o Bruno Gomes, é todo jogador de futebol, ainda como um jogador com margem para evolução. A FIFA, por exemplo, considera até a formação do jogador até os 23 anos de idade. Então a gente está falando de quando um clube vem e contrata um garoto de 18, 19, 20 anos, ele pega para terminar a formação desse atleta. É o caso do Bruno, que claramente tem qualidade, mas claramente também tem algumas deficiências que precisam ser corrigidas. E tem idade ainda para ser corrigida. O Zé Gabriel é um jogador já de 23 anos de idade. É um jogador que, na teoria pelo menos, já deveria ter terminado a sua formação e estar pronto. E se a gente olhar para o desempenho do Bruno Gomes e do Zé Gabriel nesses 2 anos, que foi onde os dois jogaram mais, né, 2020, 2021, a gente vê que não é bem isso. Então, para mim, o Bruno está num nível acima, o Bruno é mais jovem e tem um outro detalhe que pesa a favor do Bruno. O Bruno vinha jogando na seleção sub-20 e você ter a chancela, você ter a marca seleção brasileira tem um peso muito grande. Você pode concordar ou discordar da presença dele, você pode achar que ele joga mais, que ele joga menos, que não deveria estar lá, enfim. Mas para o mercado, a chancela seleção brasileira tem um peso muito grande. É claro que nem todo jogador que passa pela seleção de base vai estourar, mas até você descobrir isso, ele tem um preço, ele é valioso e o Bruno é um jogador valioso que o Vasco perde. Então, na minha visão, financeiramente, a troca por si só, Bruno, Zé Gabriel, não vale para o Vasco. O Vasco está perdendo dinheiro. E aí você pode alegar, pô, Garoni, mas o Bruno não estava satisfeito, o Bruno queria sair. Eu concordo, mas existem outras maneiras de você conseguir liberar esse jogador sem você ter um prejuízo. Só para trazer um exemplo aqui, antes de eu começar a falar do Zé Gabriel, de um jogador que passou pelo Vasco que estava numa situação semelhante. Não chegou a botar o clube dele na justiça, mas também o clube estava com dívidas, o clima para ele não era bom, o clube devia inclusive a ele, mas mesmo assim fez um negócio diferente. Caso do Benítez. O Benítez estava brigado com o Independiente, queria sair do Independiente, tinha perdido já a chance de venda anterior, quando o momento da equipe era melhor. O clube estava devendo a ele e mesmo assim, na hora dele ir para o Vasco, ele não foi em definitivo para o Vasco. Ele não foi simplesmente liberado para pagar a dívida. Muito pelo contrário, o Independiente, para liberar o Benítez para o Vasco,
cobrou um valor do Vasco, na verdade foi o Benítez que acabou pagando, né, abrindo mão de uma dívida que o clube tinha com ele, e fez com que o jogador estendesse o contrato dele. Ou seja, o clube entendeu que, tudo bem, você não está satisfeito, você quer sair, mas você tem contrato comigo. Então, para você sair, você vai ter que estender esse contrato comigo. Chegou com um passe fixado em mais de 20 milhões. Enfim, ele não desvalorizou, não foi desvalorizado pelo clube. Foi exatamente o inverso. O clube aumentou o tempo de contrato com ele, o clube não cedeu ele de graça, não cedeu em definitivo, fez o empréstimo, recebeu pelo empréstimo, recebeu por um novo empréstimo, enfim. Existem outras formas de um jogador insatisfeito sair do clube. A partir do momento que ele tem contrato com o clube, ele não pode sair de qualquer maneira. Da mesma forma que o clube não pode romper com o jogador de qualquer maneira só porque ele não está rendendo. O contrato serve para isso. Então, para mim, o Vasco foi muito mal e perde nessa negociação em relação ao Zé Gabriel e a chegada do Bruno Gomes. E o Zé Gabriel não tem nada a ver com isso. Isso aí é questão do Vasco, uma escolha do Vasco na hora de negociar. Mas, enfim, vamos falar do Zé Gabriel, que é o novo reforço do Vasco. Zé Gabriel é um jogador de 23 anos de idade, criado nas divisões de base do Corinthians, jogou entre 2013 e 2018 no Clube Paulista e que, na verdade, foi formado ali mais como um meia de criação, um meia direita, jogou muitas vezes assim, inclusive jogando com o Vitinho, que foi outro contratado pelo Vasco nessa temporada, ainda não estreou, teve uma lesão na pré-temporada. Os dois foram campeões da Copinha em 2017 jogando juntos, eram reservas daquele time que tinha o Pedrinho, que foi para o Benfica e hoje está no Shakhtar. E naquela época o Zé Gabriel jogava como um meia mais ofensivo, depois acabou sendo recuado mais para volante quando ele foi para o Internacional em 2018. Em 2019 se tornou profissional no Inter jogando como volante. Mas foi em 2020 que ele ganhou mais oportunidades no time principal, virou inclusive titular do time durante muito tempo, disputou 36 partidas na temporada, 28 como titular, 17 no Campeonato Brasileiro, então foi um jogador que teve a confiança do Kudê naquele período, exatamente porque o técnico gosta desse controle de bola, então recuou um jogador que tem mais qualidade no passe, que tem mais qualidade para organizar o time, puxou um pouquinho mais para trás. A gente tem visto isso sendo cada vez mais comum, né, no futebol, jogador recuando, volante virando zagueiro, meia virando volante, e foi o que aconteceu com o Zé Gabriel no Inter. Só que ele acabou ficando marcado por muitos erros, jogando numa faixa do campo que ele não estava tão acostumado, onde o erro tem um peso muito maior. Uma coisa é você errar um passe sendo meia direita, outra coisa é você errar o passe como segundo volante, estando um pouco mais à frente. Agora, como zagueiro, você, na maioria das vezes, é o último jogador ali antes do goleiro. Então, os erros do Zé Gabriel acabaram minando ele dentro do clube e ele acabou perdendo espaço. Já em 2021, ele pediu para voltar a jogar como volante, assim como havia sido campeão de aspirantes pelo Inter em 2019, mas também não convenceu na posição. Passou a ter erros menos graves, né? Ou em setores menos graves. Eu, inclusive, assisti uma partida dele, uma das últimas, onde ele teve uma minutagem um pouco maior. 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Inter e Red Bull Bragantino. Ele entra no segundo tempo na vaga do Lindoso, que sofreu uma lesão, jogando como volante, jogando onde ele pediu para jogar. E teve a participação muito discreta, para não dizer ruim, na verdade. Mesmo atuando numa posição onde ele deveria ser mais participativo, quando ele entrou em campo, o time estava vencendo, então a ideia era organizar o time, controlar o jogo. Foi um jogador que praticamente não tocou na bola em quase 40 minutos dentro de campo, tocou apenas 6 vezes na bola e participou muito pouco, principalmente sem a bola. Eu assisti na íntegra, né, a partida, esse período que ele ficou em campo, e o que eu vi do Zé Gabriel foi, na verdade, um jogador muito estático, jogador muito parado, esperando sempre o seu companheiro resolver. Dificilmente ele chegava para dar um bote, chegava para encurtar o espaço, a não ser quando era realmente uma perseguição que ele tinha que fazer no setor dele, uma cobertura que só tinha ele para fazer. Fora isso, quando tinha algum outro jogador por perto dele, ele deixava a cargo do outro resolver. Então me pareceu um jogador muito escondido na partida. É claro que você assistir um jogo só do jogador, e eu fiz questão de ver essa partida exatamente por ser onde ele jogou como volante, que muita gente diz que pode acontecer, né, no Vasco. Até acho que a ideia da chegada dele é utilizar nas duas funções quando necessário, né? Vai ser meio que um coringa ali, uma reserva para o Yuri, uma reserva até para o Matheus Barbosa e uma reserva também para brigar ali, talvez com o Cangá pela posição, enfim, para brigar por uma vaga na zaga, até para formar junto com o Anderson Conceição. Não acho que necessariamente o Zé Gabriel chega para ser volante. Acho que ele chega realmente como um coringa. E eu não gostei do que vi na atuação dele. Achei um jogador muito lento, com muita dificuldade para recompor, pouco participativo com e sem a bola.
Um jogador, muitas vezes, parecia estar desconectado, na verdade, da partida. E até pela análise que eu vi já de algumas outras pessoas que acompanharam ele no Internacional, bate. Parece que não foi algo só pontual, não parece que foi só nesse jogo. Parece que a carreira do Zé Gabriel, esse início de carreira pelo menos, mostra um pouco disso. Um jogador um pouco displicente em muitos momentos e que contribui pouco coletivamente, principalmente quando está sem a bola. Olhando esse cenário todo da negociação, me parece muito mais que o Vasco trouxe algum jogador só para não dizer que perdeu de graça o Bruno Gomes do que realmente está trazendo um jogador para reforçar e encorpar esse elenco. A não ser realmente pela parte física. Diferente do Bruno Gomes, o Zé Gabriel é um jogador de 1,84 m, um jogador mais forte, um jogador inclusive um pouco mais velho, como eu disse, atleta de 23 anos de idade e que é bom no jogo aéreo. No ano passado ele marcou 2 gols, exatamente 2 gols de cabeça. O Vasco tem buscado isso no mercado, né? O Vasco tem tentado ser um time mais forte no jogo aéreo, inclusive o próprio Raniel já marcou 2 gols dessa maneira na temporada. E aí sim, pensando por esse lado, o Zé Gabriel tem algo a acrescentar, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise, saudações e até a próxima.